Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alain Marcelo Fernandes de Souza, falo diretamente aqui de Belém do Pará. Eu tenho formação em Engenharia da Computação e mestrado e doutorado na área de Inteligência Artificial. Atualmente sou professor na Universidade da Amazônia, UNAMA, e também no Centro Universitário do Estado do Pará, o CESUPA. Tanto na UNAMA quanto no CESUPA eu leciono para cursos de graduação, né, em Ciência da Computação e Engenharia da Computação, e também faço ali parte como líder, né, do grupo de pesquisa HAL, né, Inteligência Artificial, que está vinculado ao CESUPA. Muito bem, então hoje a gente vai fazer a apresentação dessa palestra, que tem como título Inteligência Artificial e a Produção Sustentável. Bom, aqui está o roteiro, vamos fazer inicialmente uma introdução à IA, depois vamos falar um pouco sobre a produção sustentável. No terceiro tópico, a gente vai unir, né, os dois primeiros tópicos, né, em IA e produção sustentável. Em seguida, vamos falar sobre alguns casos de uso que a gente pode utilizar IA em o meio ambiente. Depois vamos fazer considerações finais e as referências. Bom, a gente sabe que hoje em dia, ao acessar a internet, a gente gera uma enorme quantidade de dados, né? Então, a cada minuto, a cada segundo, as pessoas estão compartilhando imagens, compartilhando vídeo, compartilhando texto. E isso tudo são dados, né? São dados que estão trafegando pela rede, né, chegam nos celulares das pessoas, as pessoas dão like, que também é dado, né? As pessoas compartilham, que também é dado, ok? Então, graças aí ao grande poder computacional da atualidade e graças também à grande capacidade agora que os computadores têm, né, de armazenar esses dados, né, a gente consegue fazer essa geração de dados e esse processamento de dados, tá? Então, as redes sociais são exemplos clássicos disso, né? A gente compartilha praticamente toda a nossa vida, né? A maioria das pessoas aí tem grande parte das pessoas que realmente compartilham e ganham também, inclusive, dinheiro, né, para isso, através de uma, entre aspas, profissão, né, que tem surgido, que é de digital influencer, né, influenciador digital, tá? Nas telecomunicações também, né, quando eu mando uma mensagem no grupo de trabalho, no grupo de amigos, da família, né, eu também estou gerando dados ali. Na parte da saúde também, né, a gente tem lá os relógios inteligentes, né, que captam o batimento cardíaco da pessoa, né, verifica a quantidade de passos que ela deu naquele dia, tá? Inclusive mostra a hora, hein? Inclusive mostra a hora ali, né, para a pessoa, tá? A gente tem também sensores que captam, né, variáveis ali do ambiente, né, seja um ambiente indoor, seja um ambiente outdoor, tá? Então, tudo isso a gente tem hoje em dia, né? Sensores esses que inclusive estão conectados diretamente a servidores na nuvem, né? Essa parte da cloud, ela tem aí se desenvolvendo muito, muito rápido hoje em dia. Tá? Bom, então a IA, ela vai ser esse conjunto de técnicas, né, matemáticas e computacionais que vão, né, justamente nos auxiliar a resolver problemas complexos, né? Então, problemas que a gente não consegue resolver de maneira rápida, né? O ser humano, às vezes, não consegue resolver de maneira rápida, a IA, ela consegue resolvê-los, tá? Então, eu posso ensinar, né, uma IA como é que ela resolve determinado problema, e a partir do momento que ela assimila esse conhecimento, ela começa aí a resolver os problemas de maneira autônoma, tá? E aí, ela que vai dar a serventia dos dados, né? Ela que vai aí, essas técnicas que vão ser utilizadas, elas vão verdadeiramente gerar modelos, né? Que vão nos auxiliar a fazer simulações, a fazer classificações, agrupamento, predições, né? Verificar tendências, ok? Verificar sazonalidades, né? Então, isso tudo a gente vai fazer através aí das técnicas de IA, tá? Bom, atualmente essas técnicas, elas têm ali trabalhado bastante com imagens, ok? Então, por exemplo, a gente tem uma imagem que a gente quer verificar se naquela imagem ali, quantas pessoas tem em determinado ambiente, né? Então, o ser humano, às vezes, ele vai demorar, sei lá, um minuto para contar, dependendo, obviamente, da quantidade de pessoas, né? Vai com 1 minuto, 2 minutos para contar ali quantas pessoas tem. Uma IA consegue fazer isso em menos de 1 segundo, por exemplo. Né? Então,
as imagens, elas são aí bastante interessantes de serem processadas com a IA. A parte de vídeo também, né? Então, eu quero ali verificar, por exemplo, né, numa multidão, se aparecer determinada pessoa com determinado estereótipo, eu posso soar um alarme, né, ali numa sala de controle, dizendo que determinado, por exemplo, fugitivo, né, apareceu naquele evento ali, tá? Então, isso tudo a gente pode fazer com a IA. A parte de áudio também, né, ou seja, eu posso captar um áudio e transformá-lo para texto, né, de maneira automática, e também posso pegar um texto e transformar para áudio, certo? Tá? Então, isso tudo também é feito com a IA, tá? A parte também de processamento de texto, né? Então, hoje em dia, os textos, né, eles podem ser processados de forma, inclusive, que a IA ela consegue até verificar o sentimento que está envolvido naquele texto, né? Então, existem muitas empresas que usam, né, ferramentas atreladas às redes sociais, que quando um determinado cliente cita, né, alguma experiência que ele teve naquela empresa, ele cita alguma revisão de um serviço ou de um produto, né, que ele adquiriu, automaticamente essa mensagem chega, né, meio que instantaneamente vai chegar lá numa sala de controle da empresa e ela vai verificar se o cliente está satisfeito ou insatisfeito. Estando o cliente insatisfeito, a empresa já entra em contato diretamente com ele pela rede social, né? Por quê? Porque a gente sabe que a rede social, as coisas, né, esse tipo de notícia, elas viralizam rapidamente, né? E então, as empresas, elas ficam conectadas, né, para poder justamente ele proteger as suas marcas, né? E cada vez mais terem mais ali consumidores, né, consumindo seus produtos e serviços, tá? Então, tudo isso tem sido feito com a IA. Bom, aqui nessa imagem, né, ilustra exatamente aquele raciocínio lá, né, de contagem de elementos em uma figura, né, em uma imagem. Então, veja, os quadrados amarelos estão contando carros, né? O quadrado roxo ele está contando uma pessoa, o quadrado vermelho está contando a bicicleta, né? O quadrado verde está contando o caminhão, etc. Tá? Então, eu não preciso mais de um ser humano numa sala de controle atento a uma tela, né? Verificando ali a quantidade de carros por minuto, por exemplo. Né? Eu já posso fazer isso de maneira automática, seja interpretando através de uma imagem, seja interpretando também através de um vídeo em tempo real. Tá? Então, a IA já está sendo capaz de fazer isso. Okay? A gente tem também a Alexa, né, que é um dispositivo da Amazon, que a gente pode também conversar com ela como se fosse um ser humano, a gente pode perguntar coisas para ela, pedir que ela execute determinadas tarefas, e ela acaba executando isso daí, né, bem rapidamente. Né? Ela consulta a internet, verifica verifica uma determinada pesquisa, uma determinada resposta e te dá, né, ali através do alto-falante. Né? Então é bem interessante aí a forma como a gente, inclusive, se comunica com ela. Né? A gente não precisa de teclado nem mouse para se comunicar com ela. Né? A gente simplesmente se comunica falando com ela. Né? Então isso é bem interessante. Tá? A gente tem vários e vários aplicativos, né, que utilizam IA aí no seu dispositivo, tá? Então, um exemplo, né, interessante, né, dessa parte também de conversão de voz para texto, né, e etc., é o aplicativo Shazam, tá? Esse aplicativo, o que que acontece? Se você não sabe, você está escutando uma música, né, quer saber o nome dessa música, você abre o aplicativo, né, clica aqui nesse botãozinho aqui, que é o Shazam, e aí, automaticamente, o aplicativo vai ficar escutando o seu microfone, vai consultar uma base de dados para verificar qual é a música e o artista que está tocando naquele ambiente que você está inserido. E aí ele vai mostrar, né? Se ele encontrar, ele mostra para você o nome do artista e o nome da música, né? Inclusive o álbum, aí tem um botãozinho que você já pode escutar, né, em outras plataformas aquela música, tá? E essa consulta, pessoal, é em tempo real, né? Em tempo, assim, menos de um segundo, de 2 segundos, ele já faz, né, essa consulta aí, tá? Bom, uma importante pesquisa, né, que foi publicada na Nature no ano passado, né, 2021, foi essa daí, tá?
Então, através dessa inteligência artificial chamada AlphaFold, foi possível gerar uma estrutura proteica tridimensional de uma altíssima acurácia, tá? E uma altíssima precisão, ok? A gente tinha, inclusive, esse problema como sendo um dos problemas que não eram resolvíveis, né, pela computação por algum tempo, tá? Então, as estruturas de proteínas que a gente tinha até então eram estruturas de duas dimensões, né, bidimensionais, x e y. Então, a partir desse trabalho que envolveu IA, né, envolveu o processamento de dados através de IA, a gente consegue agora gerar uma molécula proteica tridimensional. Tá? Então, além do x e do y, a gente vai ter o z, né, que é a profundidade ali exatamente daquela molécula, tá? E isso, né, vai aí com certeza, né, em curto prazo revolucionar o mercado farmacêutico, porque agora a gente consegue aí gerar drogas, né, com mais precisão, né, drogas ali que vão, por exemplo, ter menos efeitos colaterais, né, e tudo mais, tá? Então, aí a IA ajudando, né, bastante nessa área aí também de bioinformática, tá? Bom, falando agora da produção sustentável, olha. Então, o que, que é exatamente a produção sustentável, né? Então, antes de a gente começar a falar aqui da IA na produção sustentável, né? O que, que de fato é isso, né? Então, falando aqui da produção sustentável, a gente tem essa definição do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, né? Então, a gente fala que a produção sustentável pode ser entendida como sendo a incorporação ao longo de todo o ciclo de vida de bens e serviços das melhores alternativas possíveis para minimizar, né? Ou seja, diminuir exatamente impactos ambientais e também sociais, né? Então, eu preciso estar preocupado não só com o meio ambiente, mas também com a sociedade, né, que vive naquele meio ambiente, tá? E aí seja essa sociedade uma sociedade humana ou uma sociedade, né, de flora e fauna, tá certo? Então, a gente vai ter exatamente este comportamento aí, né, de, de produção sustentável, tá? Bom, aqui a gente vai ter os 17 objetivos da ONU, né, para 2030. A gente verifica que para esses 17 objetivos, vários aí estão, né, ligados à produção sustentável, vários estão ligados ao meio ambiente, tá? E também eu arrisco dizer aqui que neles todos a gente pode utilizar técnicas de IA para solucionar não só ele como um todo, mas também partes deles ali também podem ser utilizadas técnicas de IA para isso, tá? Então, a gente tem aqui desde a erradicação da pobreza, né, passando pela a parte da agricultura sustentável, saúde e bem-estar, a própria educação de qualidade, né, igualdade de gênero, a parte da água, né, potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, a parte da indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ações contra a mudança global do clima, a vida na água, a vida na terra, paz, justiça, instituições eficazes e também a parte de parcerias e meios de implementação. Tá? Então, tudo isso, né, a gente precisa resolver aí o mundo como um todo até 2030. Tá? Então, em 2015 que foi, né, feito aí foi traçado, né? Essas metas aí, a gente precisa estar trabalhando nisso fortemente, tá? Tanto nos nossos projetos de pesquisa, como também até na sala de aula, né? A gente precisa chamar a atenção dos alunos para formar aí pessoas que justamente vão trabalhar, né, na solução desses problemas aí a curto, médio e longo prazo, ok? Bom, além dessas metas da ONU, eu também gostaria de chamar a atenção para vocês aqui, ainda em relação à produção sustentável, para essa observação aqui de Garcia Martinez, 2021. Tá? Até hoje em dia, né, a gente ainda está muito focado nessa nossa química de transformação, né? Então, os nossos produtos hoje em dia,
a gente extrai a matéria-prima da natureza, aí faz a produção do produto, faz o consumo do produto, emite poluição, né, gera desperdício, né, e também tem aí perdas de produtos, né, que não são consumidos, tá? Aí o que que a gente faz com tudo isso, né, que é gerado? Nada, né? A gente simplesmente descarta, né, às vezes em um lixão, e a natureza que se vira ali para poder exatamente consumir, né, aquele produto ali, tá? Então, o que que acontece, né? Ele fala, né, o Garcia Martinez fala de uma meta para a química especificamente para 2030, né? Que nem lá a ONU, né? A ONU também traçou para 2030 aí essa meta, tá? Então, qual que é a ideia agora? A ideia é a gente gerar a química de reuso, ou seja, em vez de eu ter ali um comportamento linear, né, de transformação de matéria-prima, eu vou ter um comportamento circular dessa transformação, tá? Então, eu não vou exatamente simplesmente extrair e produzir, extrair e consumir, extrair e emitir poluente. Não. Eu vou agora fazer a minha extração, a minha conversão em meu produto, né? Vou fazer a utilização do meu produto, eu vou reutilizar esse produto, ok? Vou refazer o meu produto, eu vou reciclar esse produto e vou de novo, né, através da reciclagem, convertê-lo, né, e de novo utilizar e tudo mais, né? Então, eu vou ficar nesse ciclo aqui, né, até que ali ou meu produto se esgote, né, ou então eu acabo mesmo criando esse círculo aqui, que a gente chama de círculo de reuso, né, química e circular, tá? Então, lá no século XVIII, né, o Lavoisier ele já falava sobre a química de reuso. Veja, ele falava, né, que na natureza nada se perde, desculpa, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, a gente tem aí exatamente, né? Tomara que a gente consiga agora até nessa nova década aí, né? Até 2030, de fato fazer, né? Produtos que simplesmente não sejam descartáveis rapidamente, né? Produtos que de fato sejam aí reutilizados, reciclados, para a gente poder ter cada vez mais a preservação do meio ambiente. Bom, falando agora aqui da IA e da produção sustentável, né? Então, a gente tem aqui o primeiro trabalho que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a modelagem ambiental e o uso da inteligência artificial para o prognóstico, né, de desmatamento, que foi o caso lá da Rebio do Gurupi, né, aí do Maranhão, ok? Então, esse trabalho, ele está entrando aqui, né, entra na meta 13, né, da ONU, que é a ação contra a mudança global do clima, que a gente sabe que o desmatamento acaba contribuindo, né, para essa mudança aí climática, tá? E qual foi o objetivo principal desse trabalho? Foi simplesmente modelar, né, aí cenários futuros da reserva biológica do Gurupi, aqui no Maranhão. Eles utilizaram software dinâmica Ego, tá? E aí eles fizeram o método de transição para simular a trajetória do desmatamento dessa reserva biológica até 2030. Então, qual seria o comportamento, né? Se a gente mantivesse aí a degradação atual, qual seria o comportamento até 2030? Okay? Ou então, se a gente pudesse também fazer várias simulações, né? Posso fazer várias simulações aí e verificar como é que vai ficar essa região daqui a 8 anos. Né? Aí foi constatado que vários fatores vão contribuir, né, para o aumento do desmatamento próximo a estradas e assentamentos, como, por exemplo, a extração ilegal de madeira, a criação de gado, a caça, a ocupação humana, comprometendo exatamente a fauna e a flora daquela região, tá? E até 2030 pode haver uma redução total de aproximadamente aí, olha, 9%, né, da cobertura florestal nessa unidade conservadora. Tá? Então, é possível fazer esse tipo de análise futura, né, esse tipo de predição, utilizando técnicas de IA. Tá? E aí é interessante que a gente consegue se antecipar, né, ao futuro, a gente consegue mitigar os problemas que estão por vir
já que a gente começa a entendê-los, né, desde já, tá? O segundo trabalho que eu gostaria de apresentar para vocês é esse daqui, olha, predição temporal de parâmetros de qualidade da água, né, usando redes neurais profundas. Esse trabalho tem a ver com a sexta meta aqui da ONU, que é a água potável e o saneamento, ok? Então, eu consigo, né, agora utilizar a IA para poder fazer ali inferências a respeito de recursos hídricos, tá? Então, esse trabalho utilizou LSTM e MLP, ok? O LSTM é uma técnica de deep learning, que a gente chama, né, de aprendizado profundo, ok? Vai ter várias camadas ali, né, para a gente poder gerar um modelo. E a MLP, a gente chama que é uma técnica de shallow network, ou seja, é uma técnica de rede rasa, né? Não é uma técnica de rede profunda, mas que também funciona bastante, né? Aí gera resultados interessantes, tá? E ambas técnicas foram utilizadas para verificar a qualidade da água, ok? De que água, né? A água lá do Alto Tietê, né? Que é ali do estado de São Paulo, né? Que é uma localização classificada como industrializada, tá? E aí, esses parâmetros aqui, olha, que eles fizeram ali análise, tá? Então, pH, né, DO, DBO, fósforo, turbidez, temperatura, sólidos, né, e também a parte coliformes fecais, tá? Então, eles fizeram a predição desses parâmetros, ok? E aí os modelos, né, geraram ali simulações, né, interessantes. E aí, isso acaba o quê? Acaba que eles podem auxiliar lá no planejamento, né, da gestão da água, né? Ou seja, aquilo que a gente estava falando no trabalho anterior, né? A gente pode tomar decisões muito mais acertadamente, né, com a análise desses dados, do que se a gente não tivesse análise, né? Então, eu posso aí fazer esse tipo de mitigação de problemas, né? Me antecipar a problemas futuros, ok? Bom, a gente tem aqui a parte, né, agora da aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina na análise de concentração de MP 2.5 no estado de São Paulo, né? A gente sabe que o MP ele tem a ver com a parte da qualidade do ar, né? Então, ela vai aí estar inserida, olha, na 11ª meta da ONU, né, para 2030, que é cidades e comunidades sustentáveis, ok? Então, este trabalho, ele contribui bastante aí, né, em relação à concentração do poluente MP2.5, e aí ele levou em consideração 21 estações de monitoramento, né, lá da CETESB, né, de São Paulo, tá? Então, ele vai empregar mineração de dados, né, para fazer o agrupamento desses dados. Aí é importante que se diga que a mineração de dados é um conjunto de técnicas que estão dentro ali da IA, assim como o machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina, também está dentro da IA, tá? Então, tanto mineração de dados, a gente chama de data mining, né, no inglês, e também machine learning, ou aprendizagem de máquina, são ali técnicas que estão dentro da IA. A IA, ela abrange, né, essas técnicas aí, tá? Então, veja, eles utilizaram mineração de dados para poder fazer agrupamento dessas estações, né? Obviamente que eles verificaram que nos centros urbanos, né, a gente vai ter ali uma poluição maior, tá? Nos centros urbanos, ok? Então, nos centros urbanos a gente vai ter uma poluição maior devido, obviamente, à concentração de indústrias e veículos, tá? E uma poluição menor vai ser encontrada, né, ali no interior do estado. Tá? Então, isso não seria uma surpresa, né, que fosse detectado, tá? Mas aí, o grande também aqui, contribuição desse trabalho é em relação à identificação do ciclo sazonal, veja, né, nas variações do poluente nos 3 anos para os dois grupos, ou seja, eu posso, né, como é sazonal, né, eu posso, antes ali da curva aumentar, né, de poluição, eu posso tomar ali determinados decisões, né, posso agir, né, em determinados processos para fazer com que não aumente muito essa degradação do ar, tá?
Então, eu posso, né, ali me antecipar novamente aos problemas utilizando soluções desse tipo. Bom, um outro trabalho aqui que eu gostaria de apresentar para vocês é esse daqui, olha, detecção e contagem, né, de plantas utilizando técnicas de IA e machine learning, ok? Tá? Então, aqui ele vai, né, estar envolvido na meta número 2, né, da ONU lá, né, tem a ver com a fome zero e também a agricultura sustentável. Mas mais sobre a agricultura sustentável, né? A gente chama esse trabalho aqui daquela agricultura de precisão, né? Então, o que aconteceu? Olha, eles tiraram fotos, né, aqui de várias plantações de eucalipto, né, através de Vant, né, que é ali são aqueles objetos, né, não tripulados, né? Então, são drones, na verdade, tá certo? E aí, né, com uma precisão de 95%, eles conseguiram exatamente detectar e contar árvores de eucalipto, né? Então, vamos chutar aqui, por exemplo, 100 imagens, né? Das 100 imagens, 95 imagens das 100, eles conseguiram fazer, né, a contagem, né, bem feita ali, né, a contagem certa dessa silvicultura, tá? E o interessante aqui, olha, é que para cada imagem, apenas 578 milissegundos, né, foram utilizados aí para fazer o processamento delas. Né? Então, veja, em menos de um segundo foi possível, né, realizar aí a contagem, né, de eucaliptos na imagem. Tá? E aí, isso eu posso, de novo, né, tomar decisões, né, a respeito disso. Por exemplo, será que numa área que tem menos eucalipto, será que eu não posso plantar mais? Ou será que numa área que tem muito eucalipto, né, será que eu não tenho que dar um reforço ali no solo, por exemplo, na irrigação? Né? Então, isso tudo pode ser feito através de técnicas como essa. Tá? Bom, o outro trabalho que eu gostaria de apresentar para vocês, né, tem a ver com a utilização de redes neurais artificiais para predição de radiação solar. Né? Então, para que eu quero, né, fazer essa previsão de radiação solar? É que para justamente eu poder instalar ali um sistema fotovoltaico, né, que gera energia elétrica a partir da energia solar, de maneira mais eficiente. Né? Então, em vez de eu instalar no escuro, né, digamos assim, ou seja, escolher um ponto arbitrário, né, ali de alguma região para poder instalar esses equipamentos, eu vou utilizar uma solução como essa para poder instalar esses equipamentos, né, para poder aumentar muito aí, né, a eficiência exatamente da minha solução, né, a eficiência lá da geração de energia elétrica a partir da solar, tá? Então, trabalhos como esse daí também estão sendo aí utilizados, né, para esse fim. Aí eu não citei aqui, mas esse trabalho ele está ali envolvendo, olha, na sétima meta da ONU, né, que é energia limpa e acessível, ok? Bom, falando aqui dos casos de uso, né, de IA e o meio ambiente, a gente tem aqui essa publicação de Brito Martinez, que é de 2021, tá? Como se fosse um catálogo, ok? Que foi ali, inclusive, vinculado ao Ministério de Meio Ambiente do Chile, tá? No qual ele mostra técnicas de inteligência artificial para a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Tá? Então, o primeiro caso de uso que ele cita é utilizar a IA para detectar e classificar animais silvestres. Okay? Então, eu vou ter uma série de imagens, por exemplo, de animais, né? E aí eu posso fazer a contagem desses animais. Por exemplo, né? Posso fazer a classificação desses animais de maneira automática, de maneira rápida, eficiente. Okay? Então, você imagina, por exemplo, um, um fazendeiro, por exemplo, né, que é dono lá de várias cabeças de gado, né? Então, ele pode fazer a contagem, né, antes e depois da pastagem desses gados, né, para ver se nenhum gado se perdeu no caminho, por exemplo. Né? Então, esse tipo de detecção e classificação é bem interessante.
A parte também de classificação de notícias e publicações científicas sobre assuntos ambientais. Então, eu posso, por exemplo, a partir de um tópico, um tópico macro, né? Posso querer agrupar os trabalhos em micro tópicos, né? Em tópicos mais específicos. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar 1.000 trabalhos sobre a, a produção lá, o meio ambiente amazônico, e posso, desses 1.000, falar que, por exemplo, 100 trabalhos falam sobre açaí, 200 trabalhos falam sobre recursos hídricos, outros 100 falam sobre o garimpo na Amazônia. Tá? E assim posso agrupar esses trabalhos dessa forma. E aí esse agrupamento ele vai ser muito mais rápido do que um ser humano faria, né? Então, uma IA, ela seria muito bem-vinda nesse sentido também, tá? 3, olha, detecção de resíduos marinhos em ecossistemas aquáticos, né? Então, eu posso me antecipar novamente a problemas, né? Então, se eu consigo detectar aonde determinado rejeito ali, né, de plástico, por exemplo, que está aí navegando no oceano, né, onde ele vai estar daqui a determinados dias, eu posso, por exemplo, mitigar, né, eu posso também coletar aqueles resíduos, né, justamente ali para poder proteger o ecossistema aquático. Eu tenho também a predição da qualidade do ar, né, eu já citei um trabalho nesse sentido, né, a gente viu lá o trabalho sobre MP 2.5, tá? Aqui ali no estado de São Paulo, né, que também faz aí essa predição, tá? Eu posso simular uma ecologia, né? Então, por exemplo, eu posso, através de uma técnica chamada de agente inteligente, eu posso aí verificar, por exemplo, se uma determinada espécie, né, aumentar muito, o que acontece com a outra, né? Tá? Eu posso fazer essas simulações aí utilizando IA, né, em vez de ter que ficar fazendo a simulação ali em loco, né? Ali no próprio meio ambiente, tá? Posso também fazer monitoramento de baleias, né? Através de IA, a gente pode instalar, né? Sensores nas baleias, né? Verificar onde elas estão em tempo real, né? E fazer várias ali estudos, né? A respeito delas, tá? Eu posso também fazer a prevenção de caça ilegal, ok? Então, eu posso analisar fotos, né, de satélite, verificar determinada região, né, se de fato está acontecendo caça ilegal ou não, né, isso vai melhorar muito ali a vigilância daquele lugar, né, e tudo mais, tá? Mesma coisa para pesca ilegal, né, posso verificar remotamente, né, onde está acontecendo pesca ilegal ou não, ok? E também, de novo, fiscalizar, né, melhorar a fiscalização desses lugares. Eu posso também fazer otimização de coleta de resíduos sólidos, né? A gente sabe que quanto mais otimizado for uma rota, né, para essas coletas, menos gasolina vai ser gasto, né? Menos tempo vai ser gasto, ok? Então, a gente pode ter aí a IA nos ajudando bastante, né, nesses processos aqui, nesses casos de uso, tá? Eu recomendo bastante, se você puder, né, e tivesse interessado também, né, nessa área, eu recomendo bastante você acessar esse catálogo aqui, acessar esse trabalho, né, através lá do Google Escola, que está lá disponível, tá? Muito bem. Então, chegando aqui nas considerações finais, o franco avanço da tecnologia da informação aumenta o poder de processamento e de armazenamento de dados. Técnicas de IA têm sido usadas para gerar resultados inovadores de forma rápida e precisa. Portanto, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na sociedade atual e tem ajudado a criar soluções sustentáveis para resolver os 17 objetivos da ONU para 2030. Porém, né, para isso é necessário investimentos em projetos de pesquisa e também formação de mão de obra especializada, especificamente na área de IA. Tá? Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho. Pessoal, então, muito obrigado aí por estarem presentes nessa palestra, tá? E a gente se fala numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.